Antes de mais nada, lembramos que este vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ações. A decisão deve ser tomada individualmente, cada um analisando a sua carteira e a sua condição, ok? E no vídeo de hoje falaremos da Oi, essa empresa do ramo de telecomunicações com mais de 13 mil empregados, fundada em 98. É uma empresa que desperta muito interesse, principalmente pelo valor que as ações estão atualmente, né? Mas vamos verificar os números dela para ver se vale a pena ser uma alternativa. Como a gente sempre traz um pouco da história da empresa, né? Em 98 foi criada a Telemark, que nada mais foi que o desmembramento ali do sistema Telebrás, né? Nas privatizações das teles. Em 2002 foi criada a Oi Móvel. Em 2007 a marca Oi foi unificada para todos os serviços da empresa. Em 2016, a gente teve a entrada de um pedido de recuperação judicial da empresa. Em 2018, a gente tem a reestruturação da dívida e conversão dos bondes em ações. E agora, em 2021, a gente tem finalmente aí um contrato de venda das ações dos ativos móveis da Oi para as três concorrentes, Vivo, TIM e Claro. Agora temos uma visão da estrutura da empresa, né? Ela é dividida em três grandes áreas, né? A área residencial, que é a aposta, né, nesse plano de recuperação da Oi para faturamento da empresa, né? A parte de mobilidade, que é a parte que foi vendida para as outras três empresas, e a área de business to business, que é um serviço da área de TI que a Oi presta para outras empresas, sejam pequenas empresas ou grandes empresas. A Oi tem ações negociadas na Bolsa de São Paulo e de Nova York. Vale observar que a quantidade de ações ordinárias da empresa é muito maior que a preferencial, então é por isso que a gente normalmente a busca preferencialmente acaba sendo pelas ações ordinárias, né? E outro dado importante é que as ações, o controle acionário da empresa está muito pulverizado. A gente vê um fundo americano e um fundo brasileiro, né? São os dois principais donos, né? Mas com participações relativamente pequenas na, no capital da empresa. Falando um pouco agora sobre os resultados do primeiro trimestre da empresa, né? Ele usa dois indicadores para análise da parte da fibra, né? Que é o HC e o HP. HC são casas conectadas e o HP são casas passadas. Ou seja, casas onde foi passado cabo teria a possibilidade de ter um cliente e o HC são as casas que de fato têm plano contratado e estão usando o serviço da empresa. Um ponto importante é a estratégia da empresa de entrar no mercado de São Paulo, que é um mercado mais concorrido, mas também é um mercado com maior número de clientes. E a gente observa ali ao longo do tempo, né, a recuperação ali da receita da parte residencial. A parte da dívida comentada abaixo ali, a gente vai falar um pouco mais para frente. Nesse outro gráfico, a gente tem uma visão do market share do Oi Fibra, né, nas principais capitais do país. Então, a gente vê que em mercados importantes, como da cidade do Rio de Janeiro, ela tem um market share de 50%. E agora esse plano de entrar aí em São Paulo e buscar expandir o mercado de uso residencial. Outro ponto que a empresa apresentou de sua estratégia é o posicionamento digital da marca. Então, elas criaram vários portais, né, o Oi Play, Oi Place, buscando aumentar a interface do usuário com os canais digitais da empresa. Na apresentação das receitas, a empresa dividiu as receitas em dois grandes grupos. Um ele chamou de Nova Oi, que basicamente é a área residencial e a área empresarial, e a área descontinuada, que basicamente é o serviço de rede móvel, que é o que está sendo vendido. Ah, o lucro, a receita se manteve estável, né? Principalmente aí na parte residencial, né? E não teve grandes impactos durante a pandemia,
mas a área empresarial teve uma queda importante aí durante aí o desenrolar da pandemia e prejudicou um pouco aí o resultado. Um outro ponto importante apresentado pela empresa é o cronograma do seu processo de recuperação judicial, né? E aí tem um marco no final aí do período, né, entre o ano de 21 e o início do ano de 22, que é o encerramento do processo de recuperação judicial. Esse é um marco importante aí da empresa, que vem passando aí desde 2016, né, tendo essas dificuldades aí, esse processo demorado aí de recuperação. Agora vamos falar um pouco mais dos indicadores da empresa. Olhando o lucro por ação, a gente percebe aí desde 2014 um registro de prejuízo da empresa, ano após ano, exceto no ano de 2018, em que a gente teve aí, segundo o relatório anual da empresa, apresentação de resultados, 26 bilhões registrados aí como outras receitas financeiras, que nada mais é do que a reestruturação da dívida da empresa e reversão de juros e imposto de renda acumulado durante períodos de recuperação judicial. Ou seja, de fato não foi um lucro, né? Foi uma operação financeira que foi mostrada e detalhada no resultado da empresa. A relação preço por lucro também não é um indicador que serve para a gente, né, como indicativo da empresa, pois ele ficou transitando esse período todo aí nessa faixa negativa. E como também não poderia deixar de ser diferente, desde 2013, né, a gente não vê pagamentos de dividendos pela empresa, uma vez que ela não registrou lucro de fato nesse período todo. Olhando agora para o valor patrimonial da empresa, tirando 17 e 18, que a gente teve uma oscilação muito grande, a gente percebe que desde 19 a gente tem uma queda do valor patrimonial, o que não é um bom sinal para a empresa. E mesmo o valor patrimonial sendo um valor baixo, a gente tem a relação de preço por valor patrimonial aí na casa de 1,7, ou seja, está num patamar elevado ainda, apesar da gente ter essa percepção que de fato o valor da ação está bastante baixo. Falando um pouco agora de dívida, a gente percebe que a relação dívida por EBITDA ela cresceu absurdamente até 2018, né? Mas ainda assim, mesmo com a reestruturação da dívida, a gente está na casa aí de acima de 8, que é um patamar muito alto aí para qualquer empresa. E agora detalhando um pouco mais aí a questão da dívida da empresa, a gente percebe que entre os trimestres, desde o ano passado, né, e o trimestre anterior do final do ano passado, a gente tem um crescimento constante aí da dívida da empresa, que está aí na casa dos 25 bilhões de reais, tá? Ah, essa dívida, a gente percebe aí que entre março de 20 e março de 21, a gente teve principalmente aí o crescimento da dívida de curto prazo, o que é um fator bastante complicado para a empresa, né? Ela não consegue estancar essa dívida. E a gente vendo as notícias da empresa, né? Mesmo com a venda de toda a sua parte imóvel por 16 bilhões e meio de reais, a gente ainda vai ter uma dívida num patamar bastante elevado da empresa. Falando um pouco do valor da ação, né, no momento que a gente pegou as informações, né, ela estava em 1,45, é um valor bastante baixo já, e a gente vê analistas apontando aí para um crescimento de até 70%. Acho que o que deve ficar bem claro é que a ação da Oi hoje é uma ação de risco. E então o risco é muito elevado, o ganho pode ser grande, mas também a perda pode ser maior ainda. A gente sempre busca calcular o valor intrínseco da ação, mas no caso da Oi é uma exceção, porque a empresa só apresenta prejuízo aí no histórico recente, então a gente não consegue sequer aplicar essa forma. Por fim, olhando os ganhos passados, em qualquer situação, exceto no passado recente, ou seja, uma ação de muito curto prazo,
em um ano a gente teve um ganho, teria um ganho um pouco melhor que a inflação, mas ainda assim baixo, né? Considerando aí que você está investindo no mercado arriscado. Em 5 e 10 anos, principalmente em 10 anos, o prejuízo é muito alto. Bom, e finalmente a gente fazendo o lado positivo e o lado negativo da ação da Oi. Do lado positivo, a aposta na fibra, né, buscando expandir no mercado de São Paulo, pode ser uma oportunidade interessante e tem a estimativa de crescimento no curto prazo por parte dos analistas. E é só. Do lado negativo, a empresa está em recuperação judicial, não paga dividendos desde 2013 e tem sistematicamente dado prejuízo. A cada trimestre a dívida aumenta e apresentou prejuízos muito significativos para quem apostou na empresa no longo prazo. Ou seja, fechando os indicadores e análise da empresa, é uma ação de muito risco. Somente quem tem condições de assumir um risco desse, eventualmente poderia colocar ela na carteira, mas fora isso, é melhor ficar longe da ação da empresa. E por fim, deixo com vocês algumas das fontes de informação usadas no vídeo. Caso você gostou do conteúdo, se inscreva no canal e deixe seu like. E comente abaixo que ação vocês gostariam de ver analisada aí nos próximos vídeos. Ok? Obrigado, hein?